Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai começar. é, A gente vai começar, não, né? A gente vai trabalhar com uma operação na matemática que mostra pra gente como uma atividade pode é, pode servir, né, a partir de uma estratégia operacional com símbolos, é aquilo que a gente chama de multiplicação é, por potencialização, né? Só que ao invés de ter uma multiplicação é, sem regra, a gente começa a regrar esse lado simbólico da multiplicação. E aí, um símbolo, quando recebe a potencialização, ele diz a partir da regra que esse símbolo vai sofrer é, uma operação que desexpressa esse símbolo na potência que esse símbolo parte, né? Então, tá vendo aqui? Quando a gente vai aprender a potencialização, ela é uma multiplicação sim, só que é uma multiplicação que sofre uma modulação de regra. A regra é só vai haver potencialização para o símbolo que destaca-se pelo elevado, né? Então, esse símbolo ele vai ser essencial para aplicar essa potencialização, porque é ele que vai estar é, construído nesse vagão, nessa linha de raciocínio. Então hoje a gente vai falar da potencialização na matemática e a gente vai ver como que ela nos auxilia a transcrever a, nesse ambiente de, de virtualização, né, nesse plano, né, por cima, né? Por exemplo, isso aqui é um plano e nós estamos em cima desse plano dizendo como o plano deve ser. E a potencialização vai nos ajudar a, a construir símbolos, né, que vão ser acessados por uma escada aqui, ó, de potência. E essa potência vai definir para nós basicamente o volume. Então, a potência ela é o risco de volume em potência de guardar uma ação. Olha que legal, né? Então, olha só. A gente tem uma ação e essa ação se arma por esses pontos aqui, beleza? Então a gente tem um plano. Um plano é uma ação que se arma, né? Então a gente tem uma ação armada. Só que quando a gente arma essa ação, a gente precisa de instalar ela em algo, né? E aí quando a gente instala ela vai nos entregar
a gente vai instalar esse plano em ação, né? Instalar o plano em ação. E aí esse plano em ação vai ficar sobre um negócio que a gente chama de tempo. O tempo sobre essa instalação desse plano em ação vai nos dar algo que vai ser elevado ao tempo, né? Então, quando passa, por exemplo, um ano, a gente tem, por exemplo, esse volume aqui, ó. E o que representa esse volume? O que vai representar esse volume? Esse volume, ele é aquilo que o plano em ação desenvolveu. Né? Então vamos pegar que o plano ele é 5. Né? E aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu 1 vezes 5. Né? Então, olha só que legal. Então, esse é o 5. E 1 vezes 5, né, formou para nós 5 elevado a 2. Né? 2 aqui equivale ao 5 vezes 5. Né? Esse elevado a 2 é porque com um ano você, nessa área, nesse plano em ação, com um ano você conseguiu produzir 5 vezes 5. Ou seja, 2 vezes o 5. Então, é mais ou menos essa é a relação que começa a mostrar para os matemáticos o que é potencialização. Potencialização é uma forma de escrever a agricultura, né? Ou seja, a produção de algo em um determinado tempo. Em um determinado tempo. Em uma área, né? Forma de descrever agricultura, produção de algo em uma área em um determinado tempo, né? Contando que esse algo vai ser, né? O plano vai ser executado. O plano em ação vai ser executado. O plano em ação, ele exige que dentro dessa armação, dentro dessa área, haja a plantação no caso, né? Só que o que a gente está trabalhando? A potencialização, que é a imagem disso. É como a gente transmitiu essa lógica, essa lógica para o papel. Ah, o que você fez hoje? Eu fiz uma potência. Eu fiz uma potência. Né? Lá na Terra. Eu plantei algo. Daqui a um tempo, o que eu plantei vai ter um volume X. Né? Então, isso é lógica para o papel. Então, potenciação é isso. É um trabalho aritmético. Né? Vamos ver. Ó. A aritmética é o ramo da matemática que estuda as operações numéricas como a soma, subtração, multiplicação e divisão. É a base para aprendizado de outras áreas da matemática como a álgebra, o cálculo e a estatística. Então, se você não tem noção
é bom que tenha que a matemática, ela depois que ela foi começada a ser, começou-se a praticar a matemática num sentido é, dinâmico, né, de controle de símbolos, toda essa matemática ela sofreu muito aperfeiçoamento simbólico, né? Então, ao invés de utilizar 5 gravetos para representar o que é o 5, né? O que é um 5? Você tem um graveto colorido, por exemplo, ou um graveto maior que representa esses 5. Né? E tudo isso começou a ocupar essa relação de valor é, sobre imagem. Né? A imagem ela começou a ter valor por exportar diferenciações. Né? Você tem diferenciações que são valorosas nas matérias, nessas contas. E aí, o que acontece? A aritmética, ela trouxe isso a um aperfeiçoamento, a uma tecnologia mais avançada de trazer os homens a aprender isso mais fácil, né? A lidar com isso mais fácil. Então, na hora que a gente vai escrever 5 gravetos, né? Poxa, você pegou 5 gravetos. Esses 5 gravetos você pode pegar um graveto que representa esse graveto todo, ou um pedaço desse graveto que representa esse graveto todo, né? Esse graveto elevado a x, né? Ou vezes isso. Ou você pode dizer que são 5 gravetos. Então você pode usar esse símbolo, né? E aí tudo isso pode ser transmitido para esse universo, né? Isso é muito bonito. É muito inspirador para qualquer coisa. Então vamos lá, vamos aprender a potenciação. A potenciação ou exponenciação. Vamos aprender, ó. Potenciação ou exponenciação. Vamos lá. É a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Então, a lei, a lógica aqui é a multiplicação de fatores iguais. Essa é a ordem. Ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Para escrever um número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação: A elevado a n. Ou seja, esse A ele vai ser multiplicado por ele mesmo n vezes aquilo que o n disser, né? Aquilo que o volume disser, aquilo que o n disser. Então, é mais ou menos isso, né? Vamos lá. E aí a gente vai ter uma forma volumétrica nesse sentido de A, né? Então, se a gente pegar o A e aí a gente colocar outro A e outro A, outro A, olha só, a gente vai ter uma ligação de A's. Essa ligação de A, ela representa para nós, em matéria, em dado fixo, o volume que
A elevado a n sugere, né? Entrega. Sendo A diferente de zero. A tem que ser diferente de zero. A. Base, número que está sendo multiplicado por ele mesmo, e n expoente, número de vezes que o número é multiplicado. Então a gente tem a base, que é o plano em ação, né? Base e o expoente. O expoente, ele vai ditar quantas vezes a base vai ser multiplicada, quantas vezes a base vai ser utilizada. Para melhor entender a potenciação no caso do número 2 elevado a 3, a terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, tem-se. Então vamos pegar aqui, ó. A gente tem o 2 elevado à terceira potência, ou o que a gente chama de cubo. Se a gente pegasse isso, a gente pegaria assim, ó, 2 e 2, né? 3, 2. A gente pegou 3, 2. E agora a gente vai amarrar cada um. O que é amarrar cada um dos dois? É multiplicar, né? Olha só. Multiplicando cada um desses dois, a gente tem uma forma de 2 que equivale a 2 vezes 2 vezes 2. Por que tem o ponto aqui? Porque a gente amarrou um no outro, olha. Amarramos. Né? A gente costurou um no outro. E aí a gente formou um 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, essa figura representa essa, que equivale a essa, 8. Né? É isso que aconteceu. 8. Só que o 8, ele tem a porta de 2. Porta de 2, né? Então, essa porta de 2 também equivale a chamar de potência. Então, você tem uma porta de 2, só que ela tem uma área de 8, né? Ou uma área de 3, na verdade, por exemplo. Essa área de 3 com 2 aqui equivale aqui a um 8. Né? Então, é basicamente isso. Exemplos de potenciação. 5 elevado a 2. Lê-se 5 elevado à segunda potência, ou 5 ao quadrado, onde 5 vezes 5 é 25. Logo, a expressão 5 elevado ao quadrado equivale a 25. Então, você, como uma pessoa esperta, vai pegar e vai ler 5 elevado ao quadrado, né? Opa, 5 ao quadrado é 25. Ué, então isso aqui é o caixote de 25, né? É onde a gente pega o 25 e escreve ele assim. Então, o que acontece, né? Isso é controle. Tudo isso aqui é uma tentativa de controle. Controle por imagem. Né? São tendências de cultura, né? O que é o 5? O 5, ele para nós é uma matéria. É uma matéria, é um plano material. Né? Só que se eu quero multiplicar esse plano, né, eu vou fazer um plano igual a esse. A igualdade ela começa a ser surgida quando a gente
quando a gente assume a igualdade material. Não existe nada igual ao outro. Só que a gente assume a igualdade material para render valor. Então, se a gente assume a igualdade material para render valor, agora a gente tem imagens semelhantes. Então a gente começa a ter 5 igual a 5. Esse 5 é igual a esse, que é igual a esse. Logo, 5 ao cubo equivale a 5 vezes 5 vezes 5, que amarra todos os 5 e que dão para nós 125, né? 125. Então isso tudo é uma forma de controle sobre a matéria. Propriedades da potenciação. Essa parte é muito importante. Propriedades. Toda potência com expoente igual a zero, o resultado será 1. Por exemplo, né? Então, uma potência elevada a zero é igual a 1. Por exemplo, 5 elevado a zero é igual a 1. Para todas, né? Toda potência elevada a zero, o número vai ser igual a 1. Toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Por exemplo, 8 elevado a 1 é igual a 8. Então, a potência elevado a 1 é igual a ela mesma. Por exemplo, 8 elevado a 1 é igual a 8. Quando a base for negativa, o expoente 1, número ímpar, o resultado será negativo. Por exemplo, menos 3 elevado a 3 é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que é igual a menos 27. Então, ó, base negativa elevada a um expoente ímpar, né? A um expoente ímpar, o resultado é negativo. Por quê? Você tem lá, ó, menos 3 elevado a 3. Tá bom. Então, essa é a base, né? Menos 3. Então, você vai ter aqui, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O que acontece, ó? Vai unir aqui, ó. Beleza, uniu. E o que acontece? Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9, né? 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos é igual a mais, 9. 9 vezes menos 3 vai dar
menos 27. Igual a menos 27. Então, por quê? Porque não fecha, né? Se fosse ao quadrado, você teria o número negativo transformando em número positivo. Só que como a gente tem um ímpar, né? A gente tem 3, você acaba não conseguindo mudar o sinal do resultado. Quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo, por exemplo, mais 4. Quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo, por exemplo, menos 2. Então, mais uma propriedade. Quando a base for negativa, exemplo. Não, quando o expoente for negativo, né? Quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Expoente para positivo. Um exemplo, ó. 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4. Então, aqui a gente tem o 2 e está sendo elevado ao menos 4. A gente está com esse probleminha aqui. Quanto que vai dar? Quanto que vai ter aqui? O que vai fazer então? Se você tem o 2, o inverso do 2 é um meio, né? É 1 sobre 2. Não é isso? Pois é, esse é o inverso do 2. O inverso do número é você inverter ele, né? Se a gente tem por exemplo, o 3, o inverso do 3 é 1/3. Né? Porque aqui 2 é 2 sobre 1. Sobre um plano, né? Sobre algo. Um plano, na verdade. Então, o que é 2 sobre 1, a gente vai transformar em 1 sobre 2. Então, a gente vai ter um meio. E aí, o que acontece? Ó? Esse 2 vai virar 1 sobre 2. E o menos 4 vai virar 4. Agora, a gente tem um expoente positivo. Quando o expoente for negativo, aqui, ó. Aqui, ó. Ficou 1/16. Como que faz isso? Meio vezes meio vezes meio vezes meio. Quando na multiplicação de fração, o que acontece? Só multiplica, né? O de cima com o de cima e o de baixo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E aí fica 1/16. E a última propriedade nas frações. Tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados. O expoente, por exemplo, 2/3 vai elevar os dois expoentes.
Outra propriedade. Nas frações, a gente eleva tanto o numerador quanto o denominador. Então, vamos lá. Como assim, né? A gente vai ter um número 2/3 elevado a 3, por exemplo. Então, beleza. 2/3 elevado a 3 vai ser igual a isso aqui, ó. 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. Isso vai dar para nós 2 vezes 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3 vezes 3. E aí a gente vai ter, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aí continua no plano, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, a gente vai ter essa nova base aqui, ó. 8/27. Vamos ver aqui. Multiplicação e divisão de potência. Na multiplicação das potências de bases iguais, mantém-se a base e soma os expoentes, né? Então, se a gente tem a base igual, por exemplo, base igual, exemplo, a elevado a x mais a elevado a y equivale a elevado a x mais y. Na multiplicação, né? A gente tem na multiplicação aí, esse é o exemplo. Exemplo aqui, ó. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Ó. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Quanto que dá isso? Mantém a base 5 e soma 2 mais 3. 2 mais 3. Isso vai dar 5 elevado a 5. Na divisão das potências de base iguais, mantém-se a base e subtrai o expoente. Então, isso aqui, ó, multiplicação, você soma os expoentes. Agora, aqui, ó, base igual. Multiplicação. Na divisão, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar A dividido por A elevado a x dividido por A elevado a y, vai ser igual a elevado a x menos y. Então, essa que é a fórmula. Aqui, ó, mesmo exemplo. 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2. Quanto que isso dá?
repete a base, 5, e faz o 3 menos 2, que vai ser igual a 5, né? 5 elevado a 1, que é o 5. Quando a base está entre parênteses e há outro expoente fora, potência de potência, mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes. Então, quando a potência de potência, né, que é o diferente dessa daqui, você vai pegar aqui, ó. Por exemplo, a elevado a x elevado a y. Então, como é que resolve isso aqui? Né? Isso aqui equivale para nós a elevado a x. A que multiplica x vezes o y. Elevado a x vezes o y. Exemplo. 3 ao quadrado elevado à quinta potência. Então aqui, ó. Como é que resolve isso? A gente pega o 3, repete o 3 e faz o 2 vezes 5, que equivale a 3 elevado a 10. Bases iguais. Então isso aqui é para base diferente. Não, base diferente não. Base iguais. Quando for base diferente, aí é capaz que tem que resolver o expoente, a potência, né? Entre parênteses. Então esse é o conteúdo que tecnológico, de certa forma. Isso é uma tecnologia que faz com que a imagem comece a ganhar valor. Por quê? Porque existe esse controle. O controle, né? O controle está na capacidade de você usar a escala. Por exemplo, você pega a escala de uma planta, né? E aí nessa planta aqui você vai, tipo assim, ó, nesse plano armado aqui, ó, vamos pôr esse plano armado. Por que armado? Ele está armado porque ele está definido aqui, ó. Você tem um plano, ó. Você tem um pedaço. Aqui você tem uma área, um plano, uma área. Essa área está armada. Está armada para alguma coisa. Para alguma matéria, alguma coisa. Vamos dizer que a gente vai pegar esse plano e vai fazer vários planos desse. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai fazer mais um plano desse. Vai fazer mais um plano desse, igualzinho a esse. E aí a gente fez 4 planos desse. Tá vendo? Igualzinho. Virou um planão. Né? Só que se eu quiser utilizar uma tecnologia para esse plano, eu posso colocar aqui, ó, né? Eu tinha um plano e agora a gente tem 1 vezes 4, tá?
Agora a gente tem 4 planos, que equivale a 4. Aqui a gente fez uma resolução matemática para isso que a gente fez. Agora, se a gente tem uma área, né, uma área com mais valor, por exemplo, se a gente planta nesse campo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3. Aí a gente começou a plantar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4. A gente tem 20, né? Logo a gente tem 20 agora em 1. 1 é igual a 20. Beleza. Né? Esse 1 igual a 20. 20 é o quê? 20 valores. Valores plantados. Então, se 1 é 20, né? E esse 1 é a base, é o plano, é a coisa, né? Então a gente tem uma base, ó. Né? Aqui, ó, uma base. Tá vendo um aqui? A gente deitou um, ó. Tá vendo um? Então esse é o 1, uma base. Só que essa base ela tem 20 para nós. Se a gente quiser levar, fazer mais 20, a gente tem que levar ao quadrado. E eu levar, saber quanto que... não, peraí. Aí já mudei a coisa. Então, se eu quiser mostrar para o quanto esse 1 consegue, né, gerar aqui, ó, né? 1 elevado a quanto que dá 20, né? 1 elevado a um número aqui vai dar 20. Deveria, né? Só que esse 1, ele é um número virgem, ele é o plano. Então ele não serve. Logo a gente pega um número diferente de 1. A gente pega o 2, por exemplo. 2 elevado a 2 vezes 2, 4 vezes 2 vezes 2, 20. 2 elevado a 5. E aí 2 elevado a 5 é igual a 20, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Não, né? Não. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Não dá. Ixi, baralhei aqui. 5 elevado, 4 elevado ao quadrado dá 16. Então vamos pôr que a gente plantou 16, né? Vamos dizer que a gente plantou 16. O equivale a 16 valores plantados. Então 16 ele é 4 ao quadrado. Ou 2 à quarta, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Ou 2 à quarta ou 4 ao quadrado. Então eu tenho essas duas formas de trazer a imagem desse campo a essa dimensão. Né? Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. 4.
4 ao quadrado. Quatro, 8, 9, 10. 16. Um pouco é 16. Agora, né? Deixa eu ver. 16. Ai. 16 é 4 ao quadrado ou 2 à quarta. Né? Então aqui, ó. Ou 2 à quarta. Né? Aqui, ó. 2 à quarta. Ou 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. E aí começa-se a pegar esse tipo de conhecimento e a passar para o papel, né? Toda essa imagem aqui, ela começa a ser passada para o papel. Aqui, ó, a gente tem 4. Isso aqui é pura divisão, né? Tá vendo? A divisão ela trouxe à tona o símbolo, a operação simbólica. Porque ao mesmo tempo que a gente tem esses dois cortes aqui, ó, no meio da plantação, que trouxe para nós 4, a gente tem 4 que se a gente cortar, ó, se a gente tirar os cortes, dá 16, né? É a potenciação, né? É a técnica dessa potenciação. Bom, então é isso, né? Vale a pena parar um tempo para admirar como que essa arte trouxe para o ser humano uma facilitação de coordenar essa matéria por resolução, né? Você tem essa resolução gráfica que permite o ser humano a ponderar sobre essas tendências, né? Essas tendências de valores, né? E aí faz com que ele encontre valores em coisas que ele não procuraria, não veria, né? Então, graças à potenciação, a gente tem toda essa luta por valores, né? Porque sabe-se que a partir da potenciação, a partir da utilização, existe essa edição, né? Essa edição que assume esse crédito, né? Bom, depois a gente pode falar mais dessa potenciação. Por enquanto é só e a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fui.